Alô, rapaziada do YouTube, aqui é o jornalista Flávio Fiorini, estamos chegando na área com mais um 100% MKT. Alô, amigos, aqui é o jornalista Flávio Fiorini, estamos começando mais um 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira, oferecimento de Sports Burger Canoas, Fast Delivery, Mercato, Fitness, Rasen Beer, gráfica, comunicação impressa, realização 100% esporte. Acesse 100%esporte.com.br. Hoje, recebendo aqui no 100% MKT, o vice-presidente do Esporte Clube Cruzeiro de Cachoeirinha, Cleverson Fraga. Obrigado pela participação, pela presença conosco. Cleverson também, o especialista da casa, Vinícius Leal, que vai participar e interagir conosco. Tudo bem, Cleverson? Como é que está aí o Cruzeiro? Enfim, faça-nos aí um resumo da sua carreira. Em seguida, a gente já entra detidamente nos nossos assuntos. Saudação especial, Flávio Fiorini, Vinícius Leal e todos os que nos acompanham no programa 100% MKT. É uma honra, uma alegria muito grande poder participar com vocês, com figuras ilustres aí do marketing e do jornalismo gaúcho. Em 2003, eu fui apresentado ao Cruzeiro por um dos nossos conselheiros atuais e que hoje é o presidente do Conselho Consultivo, que é o professor Eugênio Vasconcelos. Foi meu professor no ensino fundamental e ele me apresentou essa história do Cruzeiro, o clube tradicional de Porto Alegre. E ele, quando foi em 2003, houve uma eleição no Cruzeiro e, por incrível que pareça, terminou empatado essa eleição. Um troço incrível que só acontece no Cruzeiro. Nós tínhamos um conselho votante na época de 28 conselheiros, 14-14. O professor Eugênio era candidato, foi feita uma composição e ele entrou como vice-presidente, primeiro vice-presidente. Eu, na época, um jovem de 18 anos, fui convidado para ser diretor de divulgação do Cruzeiro. Até então, nunca tinha tido contato nenhum com marketing esportivo. Daí, disse, se eu vou ser diretor de comunicação, eu vou, então, procurar pelo menos fazer um curso aí, vou ver o que eu posso fazer. E, na época, existia um curso de radialista, de locutor de rádio e televisão, na antiga FEPLAN, o Flávio Fiorini deve conhecer, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. E o meu professor, na época, foi o saudoso Sérgio Reis, pai da Carolina Bahia, falecido, se não estou enganado, o ano passado. E ali eu consegui aprender alguma coisa sobre comunicação, depois fui fazer curso de oratória, fiz alguns cursos direcionados no marketing, e atualmente eu estou me graduando em jornalismo, falta um semestre para a formação aqui na Fevale. Com essa pandemia, algumas cadeiras de conclusão do curso acabaram sendo trancadas por falta de aluno, houve uma redução de estudantes também, com essa questão de crise, aulas remotas e tal. E também trabalho como supervisor comercial numa indústria de tintas de Novo Hamburgo, uma das maiores empresas de tinta do Brasil. Então surgiu esse trabalho e daí, logo em 2013, o Cruzeiro faria 90 anos. E eu tinha alguns contatos, apesar de jovem e tal, nós conseguimos na época na Brasil Telecom, estava fazendo uma transição, já tinha feito a transição de CRT para Brasil Telecom, nós conseguimos imprimir, na época, 200 mil cartões telefônicos com a foto do pavilhão do Estádio Estrelão. Então, aquilo foi uma grande conquista. Porque a gente sabe que, claro, existe um marketing esportivo voltado para grandes clubes, vamos pegar o Grêmio Internacional, que trabalham com receitas milionárias de televisão, merchandising, exploração de seu estádio, name rights, várias outras situações, licenciamentos de produtos, e nós temos um marketing esportivo com clubes menores, como é o caso do Cruzeiro, que a gente tem que ter muita criatividade, a gente tem que nem o teu convidado da semana passada, ou retrasado, o Daniel Tempa comentou, na época que ele era dirigente, ele botava dinheiro no clube. Hoje é diferente dos clubes grandes.
no nosso caso, dirigentes abnegados, nós continuamos colocando dinheiro. Muitas vezes o pessoal nos cobra, mas por que vocês não fazem determinadas ações, determinados produtos? Mas é que para fazer determinadas ações, determinados produtos, ou a gente tem que ter capital, nós temos que ter grana para investir, para poder fazer o negócio girar, ou precisamos ter apoiadores, né? Hoje o Cruzeiro, através do nosso presidente Dirceu de Castro, foi buscar numa empresa de Cachoeirinha, um grupo de empresários que tem uma construtora, tem uma transportadora, a Eagles, então é um grupo de empresários da cidade que resolveu investir no marketing esportivo e está fazendo um trabalho muito bacana, claro, está embrionário, está começando agora, chegaram no clube esse ano, estão fazendo um estudo de toda a história do Cruzeiro, o potencial do Cruzeiro, como que pode ser explorada essa parceria para que haja frutos tanto para o clube quanto para a empresa. Aqui a gente sabe que todo mundo que investe quer fortalecer a sua marca e também quer ter um retorno financeiro. Falaste a palavra, o termo que eu vou utilizar agora, história. E até vou dar uma polemizada aqui nessa abertura do nosso bate-papo aqui pelo 100% MKT. E a história de que o Internacional é o campeão de tudo, por ter ganho aí Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial, Copa Sul-Americana, títulos os mais variados possíveis. Mas, ao que consta, nos registros, os títulos das mais variadas modalidades esportivas é do Cruzeiro, não é, Cleber? Isso aí, nós temos esse professor que nos levou, que é um historiador, até lançou um livro sobre as 2 excursões para a Europa, diz que o verdadeiro campeão de tudo e o verdadeiro imortal no Rio Grande do Sul não é nem Inter e nem Grêmio, é o Esporte Clube Cruzeiro. O pessoal acha que a gente é gremista, né, Fiorim? Aí eu ia pensar, o Cruzeiro tem mais vitória que o Grêmio na Arena do Grêmio, não é? Tem. Sim. Tem. Foram 3 jogos, né, 2 vitórias do Cruzeiro e uma do Grêmio. E, de fato, bem lembrado, Fiorim, o Cruzeiro é campeão gaúcho de basquete, de vôlei, de futebol de salão, de atletismo, de boxe, de futebol de campo. Então, até a gente é cobrado, nós que somos mais jovens, às vezes tu chega lá no Cruzeiro, esses dias eu cheguei lá, tinha uma taça, que o Cruzeiro ganhou no estádio Sarriá, na primeira excursão na Europa, lá na Espanha, jogando contra o Desportivo Espanhol. Puxa vida, é muita informação. E nós, que estamos levando esse clube no momento, temos a honra de dirigir esse clube, precisamos saber. Então, o Cruzeiro é uma grife, ele é uma grife do futebol gaúcho. Quando se levantou uma hipótese de o Cruzeiro ceder o estádio para o Internacional ou para o Grêmio disputarem o Campeonato Gaúcho, pode ver que a repercussão foi muito grande. O nosso Twitter teve 70 mil visualizações, o nosso Facebook foi muito procurado, os meios de comunicação, os veículos de comunicação de Porto Alegre, as principais rádios, jornais, televisões nos procuraram para falar sobre o Cruzeiro. Poxa vida, nós estamos aqui na aldeia e não sabíamos que tinha um estádio para 16 mil pessoas do lado de Porto Alegre. Então, o Cruzeiro é uma grife muito importante, Fiorim, que a gente precisa explorar e explorar melhor. A gente falha, porque muitas vezes os recursos são escassos, a gente tem algumas prioridades, mas com certeza nós precisamos explorar, e quando eu falo explorar no bom sentido, toda essa história, todas essas conquistas, todas essas glórias que o Cruzeiro tem nesses 107 anos. É um clube pioneiro em várias situações, inclusive agora nós temos o Cruzeiro Esportes, que através da Eagles lançou uma equipe que vai representar o Cruzeiro em jogos de videogame. Nós vimos agora que, a nível nacional, existiu um campeonato de videogame com atletas profissionais, né, na pandemia, aí para poder preencher a grade da programação, e foi um sucesso. E o Cruzeiro, pioneiro, contratou 8 jogadores de Goiás, jogadores de videogames, para poder representar o clube nessa empreitada. Então, já iniciou um campeonato e o Cruzeiro está lá sendo representado. O Cruzeiro de Cachoeirinha,
jogando uma competição a nível nacional de videogame. Então, mais um pioneirismo do Clube Estrelado. Olha aí, Vinícius, os caras estão se metendo agora nesse ramo aí do futebol, né? Dos jogos eletrônicos e até boxe. Os caras são campeões. Te mete, hein, Vinícius? O Cruzeiro tem uma história riquíssima e linda, né? São 107 anos. O Cruzeiro está invicto diante do Real Madrid. É o único time gaúcho invicto contra o Real Madrid. Pronto. Boa. O grande leão da Europa, pioneiro, né? O primeiro clube do estado a ir para a Europa. E eu estava comentando que o meu pai foi campeão gaúcho de voleibol pelo Cruzeiro. Marco Antônio Volpi foi jogador olímpico da seleção brasileira de voleibol, jogou pelo Cruzeiro. A história no esporte amador do Cruzeiro também é riquíssima. E para o pessoal da internet que não conhecia o Esporte Clube Cruzeiro, é o primeiro Cruzeiro do país, né, Cleverson? Verdade, é o Cruzeiro. Nós temos agora um hino do centenário, daí ele fala: és o Cruzeiro mais velho do Brasil. Realmente, porque o Cruzeiro é de 1913 e o Cruzeiro de Minas, quando fundado, foi fundado como Palestra Itália. E daí, com a questão da Guerra Mundial, o Brasil ficou do lado dos aliados e do outro lado nós tínhamos o eixo, que era a Alemanha, o Japão e a Itália. Então, realmente o Cruzeiro de Minas precisou tirar esse nome de Palestra Itália, assim como Novo Hamburgo passou a se chamar Floriano, e daí se escolheu o nome de Cruzeiro, né? Eles não reconhecem que esse nome é em homenagem ao nosso Cruzeiro na época de Porto Alegre, né? Mas realmente nós somos o Cruzeiro mais antigo do Brasil, e se nós fizermos uma pesquisa no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, existem outros cruzeiros. Mas os cruzeiros que existem no Rio Grande do Sul, muitos são azul e branco e mantêm a estrutura do escudo praticamente igual ao nosso. O Cruzeiro era um time que era composto por estudantes do colégio militar, era um clube até um certo ponto intelectual, elitista, mas que conseguiu se expandir. Nós tínhamos torcida em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos esses tempos, nós cedemos a Arena Cruzeiro por um torneio de futebol de mesa. E veio um senhor de Uruguaiana, fardado dos pés à cabeça, com o uniforme do Cruzeiro e com o jogo de botão do Cruzeiro, dizendo que lá em Uruguaiana, lá na fronteira, o avô dele e o pai dele eram cruzeiristas. Perdi duas oportunidades de ter participado desse torneio de futebol de mesa e também daquele outro que vocês realizaram dos pênaltis. É verdade. Nós fizemos um torneio de pênaltis de futebol de mesa. Mas seria muito bem-vindo, não vai faltar oportunidade. Até eu recebi hoje uma mensagem do pessoal da Federação Gaúcha de Botão para propor alguma outra parceria. Eles querem criar um departamento de futebol de mesa do Cruzeiro. Nós temos um conselheiro, que é muito famoso, que é o Hernani Campelo, conhecido aí na imprensa gaúcha, que nos cobra muito essa questão, que o Cruzeiro tem que seguir os moldes dos clubes argentinos. Não só viver do futebol, mas tentar resgatar o vôlei, o futebol de mesa, bolão, bocha, atletismo. E nós temos uma praça esportiva muito bacana ali em Cachoeirinha, nós temos espaço para isso. Mas, claro, precisamos de investimento. O que a gente propõe para o pessoal que nos procura? Inclusive o futebol feminino. Gente, usem a estrutura do Cruzeiro, nós vamos fazer uma supervisão, mas esse pessoal que nos procura precisa, além de trazer a ideia, trazer também o aporte financeiro, ou fazer a captação desse aporte para poder colocar essa modalidade em prática. Então, a gente está de portas abertas, mas nós já temos dificuldade para manter a base, para manter o futebol, então a gente não consegue fazer investimentos em outros esportes. Mas espaço nós temos de sobra na nossa arena. Dentro dessa parceria que vocês têm com essa empresa de marketing que está começando agora o trabalho, que projetos vocês têm para o aproveitamento para a Arena do Cruzeiro? O envolvimento com a comunidade, para que mais pessoas possam conhecer a arena, a maior divulgação. Vocês já tiveram uma ideia aí nos últimos dias, né, com a possibilidade de jogos do Campeonato Gaúcho, do mundo, já ter uma ideia do que é a Arena Cruzeiro
e conhecer ainda um pouco mais do que é o clube. Mas, neste projeto, o que vocês têm ideia? Assim, o primeiro passo, nós temos uma aproximação muito boa com a Prefeitura de Cachoeirinha. Nós queremos cada vez mais trazer a comunidade de Cachoeirinha para dentro do Cruzeiro. Hoje nós temos 200 atletas nas categorias de base, inclusive o Cruzeiro é campeão gaúcho juvenil. Esse ano está confirmado, a CBF confirmou a Copa do Brasil Sub-17, o Cruzeiro é o representante gaúcho nessa competição. Então, nós queremos fazer essa integração, principalmente com os estudantes da cidade de Cachoeirinha. O primeiro passo qual foi? Todos os estudantes matriculados na rede pública de Cachoeirinha têm acesso gratuito no estádio do Cruzeiro, nos jogos do Cruzeiro, e o pai, o acompanhante, paga meio ingresso. Isso é uma forma de agregar, de trazer a comunidade, o jovem, para dentro do Cruzeiro, porque o jovem hoje é o que vai consumir os produtos do Cruzeiro amanhã, se tornando sócio, comprando camisetas do clube, brindes do clube, né? Então, a gente tem essa preocupação, além de formar o futuro torcedor, de trazer essa criança mais humilde, mais carente, para dentro do Cruzeiro, para que ela possa ter acesso a um estádio de futebol profissional. A gente sabe que muitas vezes é difícil para uma criança de Cachoeirinha se deslocar até o Beira-Rio, se deslocar até a Arena, tem um custo para isso. Então, ali ela pode sentir o que é um futebol profissional. Oficinas, a gente quer fazer várias oficinas de teatro, de artesanato, de formação profissional, trazer a brigada militar, o corpo de bombeiros para dentro do Cruzeiro, fazer cursos profissionalizantes. A gente tem vários projetos para integrar essa comunidade que tanto precisa de uma formação, de um acolhimento para dentro do Cruzeiro. Além, claro, de buscar o apoio do empresariado da cidade. Nós já fizemos vários contatos com a Associação Comercial, com a Associação Industrial de Cachoeirinha, nós temos o apoio do prefeito Mick Breyer. Claro que o momento é um momento que deu uma arrefecida nessa questão dessa aproximação. Nós não temos hoje o produto futebol para oferecer a esses empresários, porque no momento o campeonato do acesso está paralisado, mas já se trabalha com essa rede de contatos com o empresariado para buscar investidores. Nós temos um espaço publicitário muito bom a ser explorado dentro do Cruzeiro, tanto na parte externa, na Ari Rosa dos Santos, que tem uma movimentação muito grande de veículos, e também temos a parte interna das muretas de estádio. Por exemplo, agora, se o Cruzeiro viesse adiar algum jogo até de Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade, nós temos as placas dos espaços publicitários na arquibancada oposta às cabines de imprensa. Você está acompanhando conosco aqui o 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira, com o Cleverson Fraga, vice-presidente do Cruzeiro. Estamos para Sports Burger Canoas, Fast Delivery, Mercato Fitness, Rasenbeer, Gráfica Comunicação Impressa, realização 100% Esporte. Acesse 100%esporte.com.br. Seu Vinícius Leal. O Cleverson, tu já comentaste, né, a situação de um adolescente, de um jovem que está distante do Beira-Rio ou da Arena do Grêmio. E, mais uma vez, né, a gente está falando do Cruzeiro de Cachoeirinha, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. No teu modo de enxergar a metade do copo cheia ou vazia, como é que tu enxerga essa proximidade da dupla Grenal? Isso mais ajuda o Cruzeiro ou atrapalha? Ou, enfim, né, o Cruzeiro já sempre esteve muito próximo da dupla Grenal, já está no DNA essa proximidade, não influi tanto. Como é que tu enxerga isso? Acho positivo, num primeiro momento, o Cruzeiro ter saído de Porto Alegre para Cachoeirinha. Agora ele é o clube da cidade, esse é o nosso slogan. O Cruzeiro é o clube da cidade. Existiu uma certa resistência no começo. Puxa vida, o Cruzeiro ficou 100 anos em Porto Alegre, agora está saindo para uma outra cidade, se perde um pouco da identidade. Eu vejo ao contrário, a gente está sendo muito bem acolhido pela comunidade, mas, claro, nós precisamos agora dar uma contrapartida. Nós tivemos um pouco de dificuldade na arrancada, porque
Nós lançamos a pedra fundamental em 2012 e conseguimos jogar a primeira partida numa divisão de acesso em 2019 apenas. Foram 7 anos para fazer uma abertura parcial. Nós perdemos aí 7 anos jogando um pouco em cada cidade. A proximidade com o Inter e com o Grêmio, nós estamos vendo agora que pode ser uma situação positiva. Se o Grêmio precisar vir jogar na Arena em Cachoeirinha, a distância da Arena do Cruzeiro para a Arena do Grêmio é em torno aí de 15 quilômetros, 20 quilômetros no máximo, é muito perto. E temos ainda uma via expressa, que é a Freeway, para fazer essa ligação. O Beira-Rio um pouco mais para a zona sul de Porto Alegre, mas também, pegando a Castelo Branco, pega a Freeway, já está na Arena do Cruzeiro. Então, eu vejo positivo. Se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, por mais que o Cruzeiro fosse daqui a pouco no interior, o Rio Grande do Sul tem essa característica de ter 2 clubes muito fortes, 2 campeões mundiais, campeões de Libertadores, campeão do Brasil, e acaba, polarizando. Então, geralmente, quem nasce no Rio Grande do Sul ou é gremista ou é colorado. A gente sabe que tem algumas situações, tipo em Rio Grande, que a torcida do São Paulo é muito forte, em Pelotas, com o Brasil em Pelotas, Caxias e Juventude, mas mesmo assim a Serra já se divide, essa questão com o Inter e o Grêmio. Então, a gente tem que fazer com que isso seja uma situação positiva. A gente sabe, hoje nós temos uma torcida organizada, a Império Azul, que tem aí mais de 200 membros, que são gremistas ou colorados. Mas no momento que eles entram na Arena Cruzeiro, eles torcem só pelo Esporte Clube Cruzeiro e deixam o Grêmio e o Inter para fora do nosso estádio. Quando joga o Grêmio e o Inter Campeonato Brasileiro, eles vão torcer pelos seus clubes do coração, mas quando o Cruzeiro entra em campo, pelo Gauchão, pela divisão de acesso, eles são o Cruzeiro. Inclusive, se jogar contra o Inter, eles vão torcer pelo Cruzeiro. Se for jogar contra o Grêmio, irão torcer pelo Cruzeiro também. Então, eu vejo, Vinícius, Flávio, como uma situação positiva. Nós estamos perto de 2 gigantes, temos que cada vez mais estreitar essa relação, fazer convênios, colocar a arena à disposição para o Grêmio e para o Internacional utilizarem ela para futebol feminino, para aspirantes, para sub-20, para sub-23. Daqui a pouco fazer uma parceria de alguns atletas que não estão sendo aproveitados no time de transição, jogarem no Cruzeiro para pegar experiência, para jogar campeonato valendo. Eu vejo com muito bons olhos essa proximidade com a dupla Grenal. Estamos quase já sobre a nossa hora, o bate-papo está muito legal, mas ainda dá um tempinho aí para a gente tocar numa questão também importante que a gente já vem falando em outros programas. O Cruzeiro tem essa ideia, acompanhando aí o que vem acontecendo também pelo Brasil, a situação de outros clubes, de criar uma marca própria do seu fardamento, quem sabe futuramente, Cleber? Hoje nós temos uma parceria, Flávio, de Vinícius e o pessoal que nos acompanha, e é uma parceria que é uma parceria boa, o material e o fornecedor do Cruzeiro é um material de qualidade, indiscutível. E realmente, a gente teria que, já está sendo feito um estudo, a Eagles está fazendo esse trabalho, porque, que nem a gente falou antes, nós precisamos, se nós vamos fazer um material próprio, nós precisamos também ter aporte financeiro para fazer um investimento. Porque, claro, muitas vezes, quando se fecha um patrocínio de um material esportivo, eu até estava fazendo uma pesquisa esses dias, o Real Madrid fechou uma parceria que paga 4 bilhões de reais, 5 bilhões de reais por ano para o Real Madrid. Em compensação, em contrapartida, os clubes pequenos, quando tu fecha uma parceria de material esportivo, tu tem que te comprometer com uma cota de compra de material. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, o Cruzeiro ganha 6 ternos completos de uniforme, em contrapartida ele tem que comercializar com seus sócios, torcedores e conselheiros 1.000 peças, 1.000 unidades para poder pagar esse investimento que a empresa de material esportivo fez. Não é o melhor cenário para um clube menor, de menor expressão. O melhor cenário seria, não, vocês vão, além de ganhar o uniforme esportivo, além de vocês ganharem o material esportivo, vocês vão ganhar um percentual sobre toda a venda que nós fizermos. Vocês não precisam aportar o dinheiro. Claro que hoje, quando uma empresa de material esportivo propõe uma parceria conosco,
Ela diz o seguinte, ó, vocês vão ter que comprar 1.000 camisetas a 0,75x. E daí vocês vão vender por X e vão ganhar 25%. Mas tu fica no compromisso de vender, por exemplo, 1.000 peças, que a gente sabe que daqui a pouco tu vender 1.000 camisetas do Grêmio e do Inter não é a mesma coisa que tu vender 1.000 camisetas do Cruzeiro. Existe uma dificuldade um pouco maior. O nosso público é um público que se encaixa numa classe daqui a pouco D, E, F, é um público de menor poder aquisitivo. O Cruzeiro, em outras épocas, já fez uma camiseta promocional, um modelo praticamente igual ao oficial, mas promocional, o escudo não era bordado, a R$70. E daí sim se conseguiu vender 200 camisetas rapidamente. Então tem que ter uma criatividade de poder não quebrar um contrato de fornecimento de material esportivo, mas também atender o nosso público, que é um público com poder aquisitivo menor. Vinícius, para encaminhar o encerramento aí, alguma consideração final sua? Agradecer, né, a participação do nosso amigo Cleverson Fraga, desejar boa sorte ao nosso querido estrelado, e eu não sei se o Cleverson percebeu, né, Fiorinho? Mas em momento algum a gente chamou o Esporte Clube Cruzeiro de Cruzeirinho. Isso aí não é legal, né, Cleverson? Uma vez eu tomei uma chamada do nosso amigo grande Hernani Campelo, que inclusive, Fiorinho, escreveu um artigo da nossa revista 100% Esporte. Então, quando o pessoal acessar na internet a nossa revista, vai ver um artigo do ilustre cruzeirista Hernani Campelo. Valeu, Cleverson. Eu que agradeço o espaço do 100% MKT. Me sinto muito honrado de estar do lado de duas feras, podendo falar um pouco do Esporte Clube Cruzeiro, que é uma grande paixão, um amor das nossas vidas. Nós todos somos da diretoria, conselheiros, sócios abnegados. Nós temos um compromisso de manter esse clube de 107 anos de pé para que ele continue nessa caminhada de glórias. Nós já demos um grande passo, um passo importantíssimo, que é entregar uma praça de esportes maravilhosa, que é a Arena Cruzeiro, para toda a comunidade de Cachoeirinha, para o esporte gaúcho. Agora a gente vai, com certeza, angariar mais investidores, mais empresários, mais sócios, torcedores, para poder fazer um time competitivo, colocar o Cruzeiro de volta na Série A do Campeonato Gaúcho. E o nosso planejamento estratégico aí é de, em 4, 5 anos, o Cruzeiro está disputando uma série do Campeonato Brasileiro, uma Série C, e por que não uma Série B? O Cruzeiro tem história, tem camisa, tem estádio, agora é colocar esse clube no local que ele merece, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, e uma Série C, pelo menos, de Campeonato Brasileiro. Um forte abraço a todos que nos acompanham no 100% MKT. Vinícius, Fiorim, mais uma vez foi um grande prazer. Valeu. Obrigado, Cleverson Fraga, vice-presidente do Esporte Clube Cruzeiro. Agradecendo também ao Vinícius Leal, especialista da casa. 100% MKT, marketing esportivo de quarta-feira. Oferecimento do Sports Burger Canoas, Fast Delivery, apoio Mercato Fitness, Rasenbier, Gráfica Comunicação Impressa, realização 100% Esporte. Acesse 100%esporte.com.br. A gente volta na próxima semana com mais um convidado especial. Até lá!